Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gilmar. Essa vai ser a aula sobre pesquisa epidemiológica. É a disciplina Metodologia da Investigação Científica da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFES. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa em epidemiologia como parte integrante do nosso programa de ensino da disciplina. As referências que eu escolhi para essa aula são esses dois livros são as referências básicas, né? Que é o livro do Maurício Gomes Pereira, Epidemiologia, Teoria e Prática, e o livro do Roberto Medronho, que é Epidemiologia. De modo geral, vocês podem encontrar boas referências de livro-texto em outros títulos, né? Tem o livro de Maria Zélia Roqueirol, tem o livro de Fletcher e outros autores, né, do campo da epidemiologia. Eu escolhi esses dois pela praticidade, porque usam linguagens com as quais eu estou acostumado, né? Eles estão salvos já na pasta de textos da disciplina, no formato PDF, vocês podem consultar. A gente não vai utilizar todo o material do livro, são apenas alguns textos selecionados, baseados e dando suporte, na verdade, aos temas que a gente vai comentar nessa aula. Bom, o programa do curso, não da disciplina inteira, mas apenas desse tópico, né, pesquisa epidemiológica, vai ser abordado baseado nesses três subtópicos. O inicial são os fundamentos da pesquisa epidemiológica. A gente segue falando um pouco sobre os desenhos de estudo em epidemiologia. E depois a gente vai abordar os tópicos das medidas de associação e de impacto. Bom, do ponto de vista conceitual, vocês que já são profissionais de saúde e sem dúvida já pegaram disciplinas na graduação que abordaram o conteúdo da epidemiologia, já têm uma noção do ponto de vista do conceito que é epidemiologia, né? Esse conceito aí, ele na verdade é uma síntese de várias leituras de autores diferentes, mas que convergem, né, nos principais construtos teóricos abordados pela epidemiologia. Então, a gente pode conceituar a epidemiologia como um ramo das ciências da saúde que faz o estudo em populações da ocorrência, né, ou da frequência, da quantidade, da distribuição e fatores que se, se associam, né, como correlatos ou determinantes de eventos relacionados com a saúde. Neste conceito, a gente pode observar alguns construtos básicos que nos possibilitam compreender realmente a natureza da epidemiologia. Então, eu frisei aí, numa outra cor, algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, a epidemiologia estuda populações. Então, interessa saber sobre questões relacionadas à saúde em populações com características específicas, né? Então, pode ser a população de um país, de uma região, de uma cidade, uma população de indivíduos em determinada faixa etária, por exemplo, crianças, né, na faixa etária de 7 9 anos, 7 a 10 anos, já incluindo aí pré-adolescentes, ou durante toda a infância, né, em todo o ciclo da infância até o final da adolescência, enfim, populações com características que são específicas. Outro construto importante é a questão da ocorrência e da distribuição. Quando a gente fala em ocorrência, a gente está falando de contagem, né, de frequência, do quantas pessoas existem naquela população específica, claro, mas que tem determinadas características peculiares. Né? No caso da epidemiologia, são fatores
ou eventos relacionados com a saúde. Quantos têm determinada doença? Quantos têm aquela determinada doença estão expostos a determinados fatores. Com relação à distribuição, essa distribuição ela pode ser tanto temporal, né, quanto geográfica, né? E também pode ser uma distribuição baseada em fatores sociodemográficos e econômicos, né? Então, quantas pessoas estão adoecidas de determinada doença entre as regiões do país, né? Entre os bairros de uma cidade, entre distritos sanitários de determinado território. Quantas pessoas estão adoecidas daquela doença com relação ao nível econômico ou nível de renda da família, né? Qual a distribuição com relação a sexo, a gênero, qual a distribuição com relação à faixa etária, e por aí a gente vai desenvolvendo esse raciocínio. Fatores determinantes, eles estão relacionados aos fatores que guardam com o desfecho de saúde, no caso a doença, uma relação causa e efeito, né? Isso pode ser avaliado diretamente, né? Avaliando aí o fator de exposição, que é o que a gente está chamando de determinante, obrigatoriamente antes que o evento relacionado à saúde ocorra, né? Ou a doença, ou a gente pode observar isso simultaneamente. Então, quando a gente avalia simultaneamente, a gente perde um pouco da relação causal temporal e passa a chamar esse fator que antes a gente chamava de determinante apenas fator correlato, né? Do ponto de vista do acúmulo do conhecimento científico, de estudos que estabeleceram o nexo causa-efeito a partir da temporalidade obrigatória, fator antes do efeito, a gente pode ter uma plausibilidade biológica que nos possibilita dizer que, mesmo que a gente não respeite a temporalidade da causa vir antes do efeito, que a associação entre tal fator e tal efeito, ela guarda dentro de si algo de relação causal. Bom, aí a gente segue na definição de alguns termos, né? Bom, quando a gente fala que a epidemiologia é um estudo, né, esse estudo está associado à vigilância, à observação, né, e uma pesquisa analítica ou até uma intervenção, que seria a partir de um instrumento, né, como forma de fazer esse estudo. Quando a gente fala em distribuição, a gente está falando aí em análise por tempo, local, características peculiares dos indivíduos. Eu já havia adiantado um pouco disso antes. Determinantes são fatores físicos, biológicos, sociais, culturais, comportamentais que podem, de alguma maneira, influenciar a saúde. E as condições relacionadas à saúde são as doenças, as causas de mortalidade, hábitos comportamentais, né, na vida dos sujeitos, a oferta e uso de serviços de saúde e também de medicamentos. E por fim, as populações. A gente sempre fala em população quando a gente aborda um conjunto de indivíduos com características específicas que são identificadas. Bom, a natureza da pesquisa epidemiológica é empírica, né? Então ela é baseada em dados que são observados ou até manipulados, né? A epidemiologia também ela realiza uma coleta sistemática das informações dos eventos que têm associação com a saúde e ela fundamentalmente faz a quantificação a partir da mensuração, da estimação de parâmetros populacionais e também a aplicação de testes estatísticos de hipótese. A gente vai desenvolver cada um desses tópicos, né, de mensuração, estimação de parâmetros populacionais e teste estatístico de hipótese na aula em seguida. Forte abraço e até a próxima.